Bom dia a todos. Passamos agora à correção dos exercícios sobre empuxo, a última parte da nossa lista de exercícios sobre hidrostática. Um corpo de volume 0,1 metros cúbicos é totalmente imerso num líquido cuja densidade vale 800 quilos por metro cúbico. Calcule o empuxo sobre o corpo. Bom, então vamos lá. Empuxo é a densidade do líquido ou do fluido, né? Vezes a aceleração gravitacional, vezes o volume imerso. Eu não posso esquecer de olhar para as unidades de medida, tá tudo ok. E aí agora eu posso substituir, né? Então o empuxo vai ser densidade do líquido 800, aceleração gravitacional 10, volume imerso 0,1 metros cúbicos. Então quando você faz essas contas, você encontra que a força de empuxo que vai agir sobre esse objeto é de 800 newtons. O próximo exercício, ele está falando de um objeto que tem volume de 2 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Novamente, ele é totalmente mergulhado no líquido de densidade 8 vezes 10 na 2 quilogramas por metro cúbico. Determine o empuxo sofrido pelo corpo. Então, novamente, empuxo vai ser a densidade do fluido, vezes a aceleração gravitacional, vezes o volume imerso. As unidades estão ok, já fiz essa conferência. Então vai ficar 8 vezes 10 ao quadrado, aceleração gravitacional 10 e o volume 2 vezes 10 na menos 3. Bom, se você quiser passar isso aqui para 800, isso aqui para 0,002 e multiplicar esse, ok. Agora, se você quer trabalhar com potência de mesma base, eu somo os expoentes. Então, 10 na 2 com 1 dá 10 na 3, 10 na 3 com 10 na menos 3 dá 10 na 0. Qualquer número elevado ao expoente 0 é 1. Então, independente do raciocínio que você usar, o empuxo vai valer 16 newtons nesse caso, ok? Próximo problema. Considere um corpo mergulhado em um líquido. Qual é a direção e o sentido do empuxo que o líquido exerce no corpo? Bom, então vamos lá. Força de empuxo, ela é um vetor. Então, o empuxo, ele é direcionado assim. Esse é um vetor da força de empuxo. Então, quando ele me pergunta qual que é a direção, ela é vertical. Qual é o sentido? O sentido é para cima, ok? Agora na letra B, olha só a pergunta diferente que ele faz, que vai envolver conteúdos anteriores que nós já vimos. Comparando as pressões exercidas pelo líquido na parte superior e inferior de um corpo, explique por que aparece o empuxo. Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui um recipiente, tá? Nesse recipiente aqui eu tenho água. E dentro desse recipiente está aqui esse meu objeto verde aqui, que eu vou desenhar que é um quadradinho só, certo? Então aqui é o meu objeto aqui. Bom, nesse objeto aqui, eu vou ter o ponto A e o ponto B. Então vamos pensar assim, ó, olha só o raciocínio que a gente vai desenvolver. A altura de coluna de líquido sobre o ponto B é maior que a altura da coluna de líquido sobre o ponto A. Dessa forma, onde eu tenho maior coluna de líquido, eu vou ter maior pressão. Então, a pressão no ponto B é maior do que a pressão no ponto A. Bom, mais pressão é força sobre área, ou força é pressão vezes a área. Ou seja, a força
no lado B é maior do que a força no lado A. Então, se eu paro para tentar fazer um desenho disso, vou exagerar aqui no meu tamanho. Então, aqui vai estar a força B, no lado B, né? E aqui vai estar a força A. Então, uma outra maneira de explicarmos o surgimento da força de empuxo é levarmos em consideração a diferença de pressão que vai causar uma diferença de forças entre essas duas laterais. Tá? Então, quanto mais profundo eu estou, maior pressão, consequentemente maior força. Se essa força aqui é maior do que aquela, então esse objeto ele é empurrado para fora do meu fluido. Ok? Questão 24. Uma pessoa lhe garantiu ter visto uma esfera de ferro flutuando livremente na água. Lembrando-se que a densidade do ferro é maior do que a densidade da água, você acha que isso é possível? Bom, vamos parar para pensar o seguinte, ó. Independente do formato, de ser uma esfera ou o que quer que seja, você não está cansado de ver navios enormes boiando na água? Bom, por que eles estão boiando na água? Porque a densidade do navio ela é menor do que a densidade da água. Se a esfera está flutuando, de alguma forma eu posso dizer que a densidade da esfera, então, é menor do que a densidade da água. Isso só é possível se, nesse caso, a esfera tiver, assim como o navio, espaços vazios, ou seja, ela precisa ser oca por dentro dela para que a densidade da esfera, sendo menor do que a densidade da água, esse objeto vá flutuar. Tá? Então, é possível que a esfera de ferro esteja flutuando sobre a água? Sim, desde que ela tenha uma parte oca que venha a garantir que a densidade da esfera seja menor do que a densidade da água. Ok? Questão 25. Explique o que determina se um sólido vai flutuar, afundar no líquido. Lembra que a nossa situação que nós vimos foi sobre um objeto, eu tenho a força de empuxo e eu tenho também a força-peso. Certo? Então, quando é que esse objeto vai flutuar? Ele vai flutuar quando o empuxo for maior do que o peso, ou a densidade do corpo for menor do que a densidade do líquido. Quando é que ele vai afundar? Ele vai afundar quando o empuxo for menor do que o peso e, nesse caso, a densidade do corpo vai ser maior do que a densidade do líquido, né, ou do fluido, ok? Se for igual, ele vai ficar em equilíbrio, né? Você já deve ter ouvido falar que no Mar Morto, na Palestina, uma pessoa pode flutuar facilmente com parte do seu corpo fora d'água. Depois pesquisa lá, pessoa boiando no Mar Morto, você vai ver, é quase uma pessoa sentada sobre a água. Qual é a propriedade desta água que torna isso possível? Bom, lá no Mar Morto, ele é assim chamado porque é tanto sal dissolvido na água que a densidade da água lá, ela é muito alta. Tá? Então, o fato dela ser muito alta faz com que uma pessoa que normalmente tem uma densidade muito perto da água, ela consiga ficar com um percentual maior para fora d'água. Vamos lembrar que é mais fácil para o ser humano boiar na água do mar do que na água doce, porque a densidade da água do mar é um pouco maior que a densidade da água doce. E nessa região, então, onde o Mar Morto, a densidade da água ainda é maior do que a densidade da água salgada, tá? Isso faz com que a pessoa consiga flutuar sem maiores problemas, ok? Questão 27. Calcule o empuxo quando se mergulha totalmente em óleo um corpo maciço de ferro com massa 1,6 kg. Bom, então vamos lembrar que para eu calcular o empuxo, eu tenho que ter a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume imerso, certo?
Bom, a densidade do líquido e a densidade do óleo. 8 vezes 10, 7,5 vezes 10 ao quadrado. A aceleração gravitacional é 10. Agora o volume. Bom, para eu calcular o volume, eu tenho que calcular que volume vai ser a massa sobre a densidade. Então, a massa que eu tenho é de 1,6 quilos e o volume, a densidade do ferro, 8 vezes 10 na terceira. Isso faz com que esse meu volume vá valer, vamos fazer a conta ali rapidinho, né? Então, 1,6 dividido por 8 vezes 10 na terceira, isso aqui vai dar 2 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos, que é a informação que eu preciso colocar aqui para terminar minha conta. Então, meu empuxo vai valer 2 vezes 10 na menos 4 vezes 10 vezes 7,5 vezes 10 ao quadrado. Ou seja, esse objeto vai estar sofrendo um empuxo de 1,5 newtons. Ok? Próxima questão. Um objeto com massa 10 kg e volume 0,02 metros cúbicos está totalmente imerso num reservatório de água. Determine o peso do objeto. Bom, para eu calcular o peso do objeto, tá? Peso é massa vezes gravidade. Massa é 10 kg, aceleração gravitacional é 10, então o peso desse objeto vale 100 newtons. Letra B. A intensidade da força de empuxo que a água exerce sobre o objeto. Tá? Então, lembrando que ele está totalmente imerso. Então, a letra B, o empuxo vai ser a densidade da água vezes a gravidade vezes o volume imerso. Então, vai ser 1000 vezes 10 vezes 0,02. Então, isso aqui vai dar 20 newtons. Qual o peso aparente do objeto? Bom, aí vamos lembrar que... Opa, perdão, não é a letra B, é a letra C. O peso aparente é o peso menos o empuxo. Então, 100 menos 20, 80 newtons. Essa situação do peso aparente, por exemplo, é interessante para quem está acima do peso e que precisa fazer, por exemplo, passar a fazer exercícios físicos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa relativamente gorda, né? Então, se eu precisar fazer exercícios físicos, se eu simplesmente hoje saísse correndo por aí, provavelmente o impacto nas minhas articulações seria muito grande e eu teria problemas futuros nas articulações entre os ossos, nas cartilagens, etc. e tal. Então, se eu começo a fazer hidroginástica, perceba que eu vou ter um impacto sobre as minhas articulações menor do que simplesmente eu sair fazendo exercício, correndo por aí pelas estradas, etc. e tal. Então, é uma situação para levar em é algo para se levar em consideração na hora de tomar as minhas decisões numa situação dessa, tá ok? Grande abraço a todos, bons estudos, tchau, tchau.